Boa noite a todos. Graças a Jesus estamos aqui para poder compartilhar uma palavra com os irmãos e que seja de grande valia para os seus corações, para a sua vida. Amém? Graça e paz a todos. Durante alguns dias, isso que eu quero dizer já há vários dias, ou seja, muitos dias, o Senhor tem falado comigo sobre algumas ações, sobre algumas palavras, sobre algumas situações. Até compartilhei isso com alguns irmãos no particular e até escrevi algumas ministrações referente a esses assuntos, que são palavras referentes à sabedoria, santidade, honra, batismo em fogo no Espírito, e escrevi algumas coisas referente a isso. E aí, com a convocação de poder ministrar, levar essa palavra a vocês, pensei em usar uma dessas. Só que nunca é do jeito que nós queremos, e sim do jeito que Deus deseja. Então, ainda essa semana ele me deu um assunto novo e falou que deveria ser esse assunto novo, e nós vamos a ele, que na realidade é um assunto complementar a tudo isso que eu falei para vocês. Então, nós, se tivesse que botar um título nessa ministração, colocaríamos o título de compromisso. Vocês podem verificar no decorrer da Bíblia que todos aqueles que foram nomeados, que foram protagonistas ou coadjuvantes dentro da ministração, dentro da palavra de Deus, dentro do decorrer da história da era cristã, seja eles profetas, evangelistas, apóstolos, enfim, todos aqueles que tiveram uma influência e impactaram a sua era através da palavra de Deus, eles tinham uma chave de acesso para que pudessem fazer isso. Que chave é essa? Essa chave de acesso chama-se compromisso. Ela estava disponível na era e na época deles, e ela continua disponível para nós também, nos dias de hoje. Então eu te convido a se atentar a tudo que vai ser ministrado neste momento, referente a compromisso, e que você possa tomar posse dessa chave de acesso. E você verá que teve pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, tiveram o seu futuro transformado por conta dessa chave de acesso chamada compromisso. Deus nunca contou, ou melhor dizendo, Ele nunca teve como como que eu posso dizer? Ele nunca teve como balizamento contar com pessoas que tivessem o pré-requisito de serem inteligentes, de serem pessoas renomadas, de serem pessoas nobres, de serem ricos, intelectuais, de serem pessoas com alto poder de oratória e influência. Esse nunca foi um pré-requisito para que Deus usasse essas pessoas. O pré-requisito que Deus tinha e tem até hoje e continuará tendo é o compromisso. E aí eu quero nomear algumas pessoas que no decorrer da era cristã tiveram e viveram esse nível de compromisso. Noé foi uma pessoa que na sua era era tido como louco, porque construir uma arca do tamanho, com as dimensões e com a finalidade no local onde ele estava, em tempo de sequidão, só um homem com compromisso faria. Davi, que foi um pastor de ovelhas, o menor da sua casa, Deus o elevou à altura que o levou. Depois o rei tentava matá-lo por ciúmes. Ele se enfurnou dentro de uma caverna com 400 doidos, devedores, pessoas com problemas de alma, e de lá saiu com 400 homens valorosos por conta do compromisso. José era uma pessoa que a princípio era um visionário dentro da sua casa, um sonhador,
mas somente um homem com o nível de compromisso que José tinha poderia viver o que ele viveu. Sendo testado o tempo todo, sendo levado ao estresse o tempo todo, mas o nível de compromisso que ele tinha com o Senhor o mantinha inabalável. Nós temos Daniel. Daniel era uma pessoa que o nível de compromisso que ele tinha o levou para a cova junto dos leões. E aí falaram para ele: não, Daniel, te fizeram uma armadilha, você vai ser pego nessa armadilha. E ele simplesmente: o meu nível de compromisso com Deus não me permite mudar as minhas atitudes. Daniel era inabalável. Os amigos de Daniel: se você se prostrar ou pedir alguma coisa a Nabucodonosor e não ao seu Deus, você será livre da fornalha. Qual foi a resposta dos 3 amigos de Daniel? Pode colocar na fornalha. E pessoas como eles viveram coisas espantosas por causa do nível de compromisso que eles tinham com o Senhor. Ezequiel, um dos profetas mais fantásticos do Antigo Testamento. Qual era o nível de compromisso que Ezequiel tinha com o Senhor? Certa feita, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, você vai ficar deitado sobre o seu braço do lado direito, tantas luas. Depois você vai ficar deitado do seu braço esquerdo durante tantas luas. A mensagem da direita será para Israel, a mensagem da esquerda será para Judá. E nesse período que você vai ficar, você vai assar o seu pão nas próprias fezes que você fizer. Esse era o nível de compromisso que um profeta chamado Ezequiel tinha com o Senhor. Ao ponto do Senhor falar para ele: Ezequiel, eu preciso mandar uma mensagem para o povo. E para essa mensagem eu preciso tirar a alegria dos seus olhos. E Deus leva a esposa de Ezequiel, um homem compromissado com Deus, um homem que amava a sua esposa, para que pudesse ser mandada uma mensagem para Israel. Esse era um homem compromissado com Deus. E eu gostaria também de falar de Paulo. Paulo, um homem letrado, conhecedor das leis, um homem que falava várias línguas, mas também era um caçador de cristãos. E após um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, ele tem a vida totalmente transformada. E a partir daquele dia, o nível de compromisso que ele tem com Deus é totalmente transformado. E ele é transformado tanto externamente como internamente. Essa mudança transformou Saulo em Paulo, um dos maiores apóstolos que o Senhor Jesus teve sobre a terra. Amém? Pessoas compromissadas e fiéis, elas são diamantes na mão do Senhor. Elas são como diamantes na mão do Senhor. Mas por que diamantes? Pessoas compromissadas e fiéis, elas são pessoas valiosíssimas na mão de Deus. São pessoas intrépidas, sem medo, pessoas que são ousadas, pessoas que são destemidas, pessoas que são obedientes, pessoas compromissadas na mão de Deus. Deus faz maravilhas. No capítulo de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, nós vamos encontrar a definição de fé, que fala que fé é a firme convicção das coisas que não se veem, mas que se esperam. E no decorrer do capítulo 11 de Hebreus, nós vamos encontrar uma lista de pessoas. E ali vai estar nomeado algumas pessoas do Antigo Testamento e o que elas fizeram pela fé. Esses feitos levaram essas pessoas a serem chamadas de heróis da fé. Essas pessoas
tinham um altíssimo nível de compromisso com o Senhor. Essas pessoas tinham um altíssimo nível de compromisso com o Senhor. Compromisso é algo que caminha juntamente com a fé. Eu me atreveria a dizer que o nível de compromisso que temos com o Senhor revela o nível de fé que nós temos no Senhor e vice-versa, porque fé e compromisso andam de mãos dadas. Ainda nesses assuntos que permeiam o compromisso, eu gostaria de ressaltar 2 versículos. Um está em Isaías 55, o outro está em 1 Coríntios 2. Esses versículos eles são muito parecidos. Eles têm quase o seu teor total iguais, se não fosse por um verbo que é conjugado diferente. Em Isaías 55 ele é conjugado com um verbo, e em 1 Coríntios 2 ele é conjugado com outro verbo. E apesar de estarem no mesmo tempo verbal, eles são ações diferentes, porém complementares. Então lá em Isaías 1 ou 1 Coríntios 2, o versículo fala assim: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais desceu o coração do homem. Ali abrimos um parêntese. Isaías 55 diz: são para aqueles que esperam no Senhor. 1 Coríntios 2, Paulo diz: são para aqueles que amam o Senhor. Todavia, para que haja espera nesse nível, para aqueles que esperam no Senhor, para que haja um nível de espera nesse patamar, é necessário haver amor. Quem espera no Senhor é porque o ama, logo tem compromisso com Ele. Então, esses 2 verbos eles são complementares e são escritos em eras totalmente diferentes. Isaías falava de coisas referentes à vinda do Senhor Jesus. Paulo escreve a partir do encontro com o Senhor Jesus após a ascensão aos céus. São tempos diferentes, mas totalmente alinhados pelo Senhor através do seu Espírito. Certo é que compromisso é o gatilho que deflagra as atitudes que denunciam o seu e o meu compromisso com o Senhor. Ou melhor, vai deflagrar o nível de amor, de fé e do próprio compromisso que nós temos com o Senhor. E isso vale também para as outras esferas. Aí eu quero abrir um parêntese. Qual é o tipo de compromisso que um funcionário tem com a sua empresa? Uma empresa cresce com funcionários compromissados, com missão, visão, estabelecidos pela diretoria e seguidos pelo seu corpo de funcionários. Uma empresa que ela é referência naquilo que ela faz, é assim que ela funciona. Uma outra esfera, familiar. Qual é o nível de compromisso que você tem com a sua família? Seja você esposa, seja você esposo. Se você é esposo, você tem que lembrar que o teu nível de compromisso com a tua casa, primeiro de tudo, é que você tem que ser sacerdote. Você é pai para aqueles que têm filhos e você é marido. Então eu não posso me atrever a ter uma vida desregrada como o solteiro fosse. Eu preciso ter uma vida que venha abençoar a minha casa. Então eu preciso ser um sacerdote, eu preciso ser cobertura, eu preciso ser cabeça, eu preciso ser provedor, eu preciso ser porto seguro para aqueles que dependem de mim.
É certo dizer que na era que vivemos, as esposas trabalham e também contribuem financeiramente para poder ter melhorias na sua casa, no seu lar, da sua família, conquistar coisas que precisam. É certo dizer, ter uma vida mais confortável. Mas a mulher tem que entender também, em mente, que além se ela desejar optar por um trabalho, ela tem que entender que ela é a ajudadora do seu esposo. Ela não é a cabeça e ela também não é a cauda, mas ela é a ajudadora do seu esposo. Ela não é uma pessoa que pode viver do jeito que quer, tomar as decisões que quer. Mesmo porque, se dois não caminharem da mesma forma, concordando, não chegarão a lugar nenhum. Então eu não posso ter uma vida de solteiro como marido, eu não posso ter uma vida de solteira como esposa. Eu tenho que ter atitudes e tenho que ter ações que vão deflagrar e denunciar qual é o nível de compromisso que eu tenho com a minha casa. Porque uma casa prospera quando há concordância. Porque casa dividida não prospera, diz a palavra. Amém? E eu gostaria de citar 3 exemplos de pessoas que vão arrefecer a nossa ideia de compromisso. Uma delas é Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi um homem, ou melhor, um jovem que levou o seu nível de compromisso ao apedrejamento até a morte. Esse é o nível de compromisso de Estevão, ou melhor, foi o nível de compromisso de Estevão. João, o apóstolo João. Qual era o nível de compromisso do apóstolo João? O nível de compromisso do apóstolo João jogou ele dentro de uma caldeira cheia de óleo fervente. O nível de compromisso de João o levou a ser jogado dentro dessa caldeira, mas como se fosse jogado dentro de uma piscina fresca. Ao ponto dos romanos pegarem ele e falar: não conseguimos matar esse homem. Vamos colocar ele lá na ilha de Patmos e o dia que morrer, morreu. Porque tentar matar ele não resolve. Esse era um nível de comprometimento, um nível de compromisso de João com o Senhor. Oséias. Quem foi Oséias? Oséias foi um dos chamados profetas menores do Antigo Testamento. Existe esse apelido de profetas maiores, profetas menores, mas o nível de comprometimento desse profeta de menor ele não tem nada. Então Deus fala para ele: Oséias, eu preciso mandar um recado para o meu povo. Ele: sim, Senhor, o que você deseja que eu fale? Não, eu não desejo que você fale, eu desejo que você faça. Tá bom, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Eu quero que o Senhor vá no prostíbulo e tome uma mulher prostituta por esposa. Mas, Senhor, sou um profeta. É por isso mesmo. O nosso nível de compromisso me permite, me dá acesso a pedir isso para você. Tá bom, Senhor, eu vou lá. Ele foi e tomou uma prostituta por esposa, casou, levou para sua casa e começou a viver como família. Mas o recado ainda não tinha sido dado. Então, a prostituta abandonou a casa e voltou para o prostíbulo. E Deus fala para ele: vamos complementar o recado? Agora você volta lá e toma a mesma mulher de novo, que abandonou a casa, que voltou a ser prostituta, e traz ela de volta para casa. Recompra ela e traz ela de volta. Mas ela foi ser prostituta. Esse é o recado. Traz ela de volta. Que do mesmo jeito que o povo me abandona e se prostitui, eu vou lá e resgato ele, e eu faço um novo concerto. Ele vai lá e me abandona, se prostitui de novo, eu vou lá, recompro ele, eu vou lá, aceito os sacrifícios, e eu faço um concerto novo, e eu faço uma aliança nova. Assim o povo faz comigo. Esse é o recado. Vai lá e traz ela de volta. Tá bom, Senhor. Vou lá buscá-la de volta para continuar sendo a minha esposa. Esse era um homem compromissado com o Senhor.
qual é o nível de compromisso que um homem desse tinha com o Senhor. Era um homem de compromisso. O que nós precisamos entender é que pessoas compromissadas, elas não negociam, elas não vendem e elas não se rendem. Pessoas compromissadas não negociam aquilo que elas têm com o Senhor, não negociam seus compromissos com o Senhor. Ela não deixa de fazer algo, ela não tira a honra de alguém para dar para outro. Uma pessoa compromissada não aceita regalos, não aceita presentes que vão desvirtuar ou vão quebrar o compromisso que ela tem com Deus. Uma pessoa compromissada com Deus, ela não se rende a qualquer coisa que vai sequer rachar esse compromisso quando der quebrar. Pessoas com compromisso são inegociáveis, são incorruptíveis. Compromisso é uma aliança, é um concerto. Uma aliança não tem fim, uma aliança não tem solda, uma aliança não tem remendo, uma aliança não tem início ou fim, ela simplesmente existe. E por ela existir, ela não é um fim em si mesma, em si uma continuidade que permanece. Ela não tem tempo determinado. Se você olhar a sua aliança de casamento, você não vai encontrar onde ela começa e onde ela termina, porque não existe. Ela simplesmente existe. Assim é a aliança com Deus, aqueles que são compromissados com Deus. É uma aliança eterna. Falando de compromisso, desses assuntos que permearam até onde nós chegamos, eu gostaria de ler alguns versículos para vocês que vão aprofundar o nível de compromisso ao que nós queremos chegar. E eu convido vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2 e depois 16. E diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que eu te deixe, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 17. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nós estamos falando de uma família que saiu de Belém de Judá por conta de uma fome que existia na terra de Judá, e ele foi peregrinar em Moabe. E aí os versículos seguintes do capítulo 1, versículo 3, 4, vai pronunciar que esse homem, Elimeleque, ele morreu. Seus filhos casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Porém, esses 2 filhos dele também morreram, deixando a viúva Noemi com 2 viúvas noras, ou 2 noras viúvas. E aí eu queria abrir um parêntese, porque nós precisamos entender por que essa família foi acometida dessa desgraça. Por que morre o cabeça da casa, o chefe de família,
morre o sacerdote, morre o homem, a pessoa que deveria trazer a proteção à casa, a direção à casa. O provedor faleceu. Mas por que ele faleceu? E nós precisamos entender isso, porque isso vai denunciar o nível de compromisso desse homem. Em Deuteronômio 23:3 fala de uma ordenança do Senhor. E o que diz essa ordenança? Que amonitas e moabitas, eles eram terminantemente proibidos de entrarem na congregação de Israel, de acessarem o arraial. Eles eram proibidos, eles não poderiam entrar nesses lugares. Amonitas e moabitas não poderiam entrar na congregação. Logo, inversamente, também é verdade. Se os amonitas e moabitas não podem entrar, é mais que óbvio que judeus não podem entrar em Moabe e Amon. Era terminantemente proibido. Quando esse homem decide sair de Judá, mesmo que existia fome na época, até a palavra diz que a terra estava acometida por fome, ele sai da terra da proteção, ele sai da terra da bênção, ele sai do local aonde os seus estavam, aonde Deus era com eles, mesmo que estavam passando fome. Ele decide sair da terra dele para peregrinar aonde Deus disse que não era para ir. E lá esse homem morre, e morrem os seus filhos. Por conta dessa desobediência, por conta dessa quebra de compromisso, por causa do compromisso raso, frágil, que Elimeleque tinha com o Senhor, ele quebrou esse compromisso. Logo, ele perdeu a cobertura de bênção que Deus tinha sobre a vida dele e a família dele. E lá ele pereceu, e também pereceu seus filhos, deixando a sua esposa e as esposas de seus filhos viúvas. Não preciso lembrar que naquela época viúvas eram pessoas que estavam praticamente condenadas à morte, porque não tinha quem as sustentasse, elas não trabalhavam, mulheres eram pessoas que dependiam do sustento, dependiam da provisão, do prover do seu esposo para casa. Então eram mulheres que estavam, vamos dizer assim, no português claro, sem eira nem beira. Com todo esse ensejo, com esse entendimento, por que essa família pereceu nas terras de Moabe, Noemi pega suas duas noras e fala para elas: eu não tenho mais como lhes dar filhos para que sejam vossos esposos. Então eu peço para que vocês voltem para suas casas, para suas terras, a casa de seus pais, para que possam ter novos maridos. Orfa, uma de suas noras, entendeu o pedido da sogra e eu creio que também já estava querendo ir embora, deu tchau, agradeceu e foi. E voltou para Moabe, para as terras da família, voltou para a casa do pai, para tentar uma nova vida. Porém, Ruth se negou a ir. Ruth falou para sua sogra: não, eu não vou. Só que Noemi tentou por várias formas mostrar para ela que ela deveria voltar. Ela era uma pessoa jovem, ela era uma pessoa bonita. Você deve voltar, Ruth. Lá você vai conseguir um novo marido. E nesse momento, Ruth denuncia o nível de compromisso que ela tem com a família do seu esposo já falecido. E a palavra diz que Ruth se agarrou a Noemi. E eu acredito que esse agarrou
fala no sentido de querer estar próximo, fala no sentido de sentir a dor de sua sogra e fala também no sentido de amor. A palavra diz que Ruth se agarrou a Noemi. Então Ruth faz 5 declarações, que no meu entender são declarações poderosas, que revelam um nível de compromisso que ela tem com a família, e que esse nível de compromisso transformaria o seu futuro eternamente. E nós vamos entender agora por que eternamente. A primeira declaração que Ruth faz, fala para sua sogra, fala para Noemi: aonde fores, irei eu. O compromisso, ele lhe dará direção. Ele lhe dará uma direção diferente. O compromisso nos fará ser direcionados pelo Espírito Santo. O compromisso com o Senhor norteará para onde, qual é o caminho que nós devemos seguir. O Senhor, através do compromisso que nós temos com Ele, nos dará uma bússola para onde nós devemos ir. Qual é o caminho? Qual é a direção? A segunda declaração que Ruth faz a Noemi: onde pousares, ali pousarei eu. Minha sogra, onde você dormir, eu vou dormir ali também. Aonde você parar para descansar, minha sogra, eu vou descansar também. E esse compromisso que Ruth deflagra e que ela fala com a sua sogra, nos dará uma localização. Um compromisso com o Senhor lhe dará uma localização diferente. Um compromisso com o Senhor lhe dará localização estratégica. Um compromisso com o Senhor lhe fará estar no local exato que o Senhor deseja que nós estejamos. Um compromisso com o Senhor nos fará estar exatamente no centro da vontade de Deus. Um homem sem compromisso é como folhas secas ao vento, que ora estão para um lado, ora estão para o outro. Eles não têm direção e não têm localização exata. Um homem sem compromisso são como ondas que vão e vêm, simplesmente. Um homem compromissado com o Senhor estará no alvo, no centro da vontade de Deus. Terceira declaração de Ruth que ela faz a Noemi: o teu povo é o meu povo. Ruth não fala que será o seu povo, ela declara que é o meu povo. Ela fala: minha sogra, o teu povo é o meu povo. Um compromisso com o Senhor lhe dará uma nacionalidade espiritual, uma nacionalidade celestial. Um compromisso com o Senhor te dará um passaporte que ninguém tem a não ser aqueles que servem ao Senhor. Precisamos lembrar que os moabitas, que era o povo de Ruth, era um povo amaldiçoado por Deus. Logo, quando Ruth declara que o teu povo é o meu povo, ela nega a maldição para tomar posses da bênção que o Senhor tinha sobre o povo de Israel. Isso me leva a crer que um compromisso com o Senhor quebra maldições e nos coloca em locais deleitáveis de bênçãos e de graça do Senhor. Um homem compromissado, ele tem direção, localização e passaporte celestial. Ele tem uma nacionalidade espiritual. Ele tem uma nacionalidade celestial que só o alto pode dar.
Quarta declaração de Ruth a Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Um compromisso te levará a inserir o teu nome na eternidade. Um compromisso com o Senhor te fará acessar o livro da vida e se manter no livro da vida. Porque acessar o livro da vida, nós acessamos através de um compromisso com o Senhor Jesus. Mas permanecer no livro da vida, somente com um compromisso verdadeiro, de todos os dias, nos fará permanecer no livro da vida. O compromisso de Ruth, declarada por ela, sua sogra, fez algo que ninguém conseguiu desde o início da era cristã. Se você se atentar nos 66 livros da Bíblia, você vai verificar que todos os livros têm nomes. Mas nem todos esses livros têm o nome de seus autores. Porém, esses livros foram nomeados pelos seus autores, e todos eles eram hebreus, todos eles eram judeus. Somente Ruth é o único livro dos 66 livros da Bíblia que tem um nome gentil. Esse era o nível de compromisso que levou Ruth a ter o seu nome no meio de tantos nomes valorosos do Senhor. Sejam eles pessoas que escreveram esses livros e nomearam esses livros, ou levaram o seu próprio nome a esses livros. É a única pessoa que era gentil, que teve o seu nome gravado e nomeado em um dos livros da Bíblia. É o único, não tem outro. E a quinta declaração que ela faz é: onde morreres, morrerei eu também. E ali serei enterrada, e a única coisa que vai nos separar é a morte. Um compromisso com o Senhor lhe colocará na eternidade com o Senhor. São 5 declarações poderosas que essa mulher faz. Pessoas de compromisso serão direcionadas por Deus. Pessoas de compromisso saberão exatamente aonde estar, estrategicamente no local determinado pelo Senhor. Pessoas de compromisso terão uma nacionalidade espiritual e celestial. Terão um passaporte celestial. Pessoas de compromisso terão acesso, serão inseridos, terão seu nome inseridos na eternidade. Pessoas de compromisso serão colocadas na eternidade com o Senhor. Isso são pessoas com compromisso. Pessoas com compromisso terão esses acessos declarados por Ruth. Elimeleque, por outro lado, ele quebrou a sua aliança com Deus. Ele quebrou o seu compromisso com o Senhor. Ele deixou o compromisso por causa da fome. E isso nos traz a lembrança que circunstâncias que nós vivemos não podem ser gatilho para a quebra de compromisso com o Senhor. Independente do que nós estejamos vivendo, não podemos quebrar um compromisso com o Senhor por causa de uma circunstância, por causa de um momento contextual. Não podemos perder a eternidade, nem brincar com coisas eternas, com assuntos eternos, com negócios eternos, baseados em circunstâncias temporais. Nós precisamos nos atentar nisso. A atitude de Elimeleque denunciou o seu compromisso. Eu e você, nós não podemos ter um compromisso como se fosse uma parede de areia. Não podemos ter compromisso frágeis, fúteis, compromisso medíocres, que são quebrados conforme nossas circunstâncias.
O que nós precisamos entender verdadeiramente é que compromisso tem que custar tudo. Compromisso que não custa tudo não é compromisso. Um compromisso que não custa algo da minha parte, seja para minha família, seja para minha casa, seja com o Senhor, seja com o reino, com as pessoas que caminham comigo, seja com a minha igreja, seja com os meus irmãos, se não custar tudo, não é compromisso. Sempre é com excelência. Tudo é com excelência. Quando eu falo que tem que custar tudo, tudo tem que ser com excelência. Mediocridade não é algo com que nós podemos tratar as coisas do Senhor. Eu não posso tratar a minha casa com mediocridade, eu não posso lidar com atitudes medíocres com a minha esposa, com meu filho. Eu não posso lidar com o Senhor, eu não posso lidar com a liderança da minha igreja, eu não posso lidar com os meus irmãos, com os meus pares, pessoas que caminham comigo. E nem com ninguém. Nós temos que estar em excelência em todos os momentos, em todas as atitudes. É difícil? É. Nunca ninguém prometeu que seria fácil. Precisamos ter um nível de compromisso que nos leve à excelência, que nos leve a um nível que jamais vivemos. O nível de compromisso com o Senhor nos leva a patamares que jamais vimos. Como diz lá em Isaías e 1 Coríntios 2, diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem para aqueles que esperam e amam o Senhor. Nível de compromisso nos levará a esperar no Senhor e a amar o Senhor em toda a sua essência. Porém, Elimeleque deixou a sua terra, a terra da cobertura, por conta de uma circunstância que era a fome. Ele poderia ter morrido na sua terra de fome? Poderia, mas ele não perderia a eternidade. Os seus filhos poderiam perecer naquela terra, na terra de Judá, por causa da fome? Sim, poderiam ter perecido lá, mas não perderiam a eternidade. Não quebrariam o seu compromisso com o Senhor. Para onde eles foram? Para uma terra amaldiçoada, saíram da terra de cobertura, foram para uma terra amaldiçoada. Além de perecer e morrer, perderam a eternidade. Isso é fato. As nossas atitudes não podem ser baseadas em circunstâncias contextuais e nem temporais. As nossas atitudes têm que ser baseadas em compromisso. Compromisso trará a mim e a você níveis jamais vividos. Compromisso quebrará em mim e você maldições. Compromisso trará bênçãos a minha vida e a sua vida que jamais vivemos. Compromisso nos levará a esperar e amar o Senhor em toda a sua essência e intensidade. Compromisso nos trará uma chave de acesso para uma porta chamada graça, que aí é um outro assunto. Compromisso nos dará direção, compromisso nos dará localização, compromisso nos dará uma nacionalidade espiritual, compromisso nos inserirá nos dará a oportunidade de ser inseridos na eternidade. Compromisso nos colocará na eternidade com o Senhor. Compromisso. O compromisso não pode ser quebrado. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Como anda o teu e o meu compromisso? Como está? Como está o meu compromisso com a minha família? Como está o seu compromisso com a sua família? Como está o meu compromisso com o Senhor? Como está o seu compromisso com o Senhor? Lá atrás eu tinha dito que o compromisso de Ruth, firmado através daquelas 5 declarações,
mudariam a vida dela, mudariam o futuro dela eternamente. Vocês lembram? Eu disse, o compromisso de Ruth transformará o seu futuro eternamente. O compromisso de Ruth, firmado naquele dia, proveu um Boaz na vida dela. Quem foi Boaz? Boaz foi o remidor, aquele que remiu Ruth e Noemi. Noemi foi remida no sentido de provida através daquilo que Boaz fez através de Ruth, casando com Ruth, remindo Ruth. Boaz, da linhagem de Boaz saiu a linhagem de Jesus. Ruth teve seu futuro transformado eternamente por causa do compromisso levado ao mais alto nível com a família de sua nora, com a sua família de sua sogra. Isso colocou ela num nível de compromisso altíssimo diante do Senhor. Eu não sei se eu estou certo no que eu vou dizer, mas em nenhum momento eu li até hoje um gentil declarar isso no Antigo Testamento. Eu creio que ela foi a primeira a fazer isso. O compromisso de Ruth transformou o futuro dela. E lembrando disso, eu olhando todas essas declarações de Ruth e tudo isso, e tudo o que isso significa para nós nos dias de hoje, significou para ela naquela época. Não sei se certamente ela teria entendimento da profundidade do que ela estava dizendo, mas hoje nós podemos estudar isso com mais clareza. Ela se encaixa em Provérbios 31:12, que diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Esse versículo se encaixa com Ruth, porque em nenhum momento ela abandonou a sua sogra. A palavra diz que ela se agarrou a Noemi. No decorrer do livro de Ruth, se você ler ele, você vai perceber que a palavra diz que Ruth saía aos campos para colher aquilo que restava das colheitas, para sustento dela e de Noemi. Ela ia atrás de alimento para alimentar ela e sua sogra. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Que nós possamos ter um nível de compromisso com o Senhor que nos leve a experimentar, que nos direcione, que nos localize, que nos dê acesso a chaves que nos levarão a níveis altíssimos de entendimento, de revelação e de vivência no Senhor. Compromisso transformará o meu e o teu futuro. Amém? Eu gostaria de, nesse momento, poder orar com vocês, fazer uma breve oração sobre o que foi ministrado hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela palavra ministrada, Senhor, que ela encontre no coração dos seus filhos um local propício, Senhor, para que possa germinar, possa crescer e frutificar, Senhor. Que leve, Senhor, os seus filhos a um nível de compromisso jamais vivido, Senhor. Trazendo a eles, Senhor, direcionamento, localização, Senhor, acesso, Senhor, que transformarão as suas vidas, Senhor, para viverem, Senhor, aquilo que jamais se viu, jamais se ouviu e jamais penetrou em seus corações, viver aqueles momentos em Ti. Viver, Senhor, terem vivência através de Ti, Senhor. Nível de revelação, nível de entendimento, Senhor, nível de sabedoria, nível, Senhor, em que eles possam, Senhor, trafegar em alto, em altura, Senhor,
que lhe trarão, Senhor, visões que jamais viram. Que quanto mais alto, Senhor, somos levados, mais longe vemos e mais entendemos. O compromisso, Senhor, nos fará viver situações que jamais vivemos. Nós declaramos isso, Senhor, para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.